Muita alegria, né, que a gente se encontra novamente, né? Mais um domingo. Passa tão rápido, né? Parece que foi ontem que nós estivemos aqui e já estamos aqui de novo, né? E com isso a gente vai evoluindo um pouco, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, para nós refletirmos sobre as nossas aparências. Nós temos duas, né? A aparência física, né? Que é como nós nos apresentamos, né? E a aparência interior, que é muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque ela vem com o nosso espírito, né? Nosso espírito que acumulou, né, experiências em todas essas existências terrenas que nós estamos passando, como estamos agora, né? E que foi evoluindo no decorrer desses anos. Então, é diferente, né? Ou não deveria ser, mas normalmente a minha aparência física é diferente da minha aparência interior. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho, né? A gente foge constantemente dos nossos sentimentos interiores, fugimos, por não confiarmos no nosso poder pessoal de transformação. Então a gente foge deles. E dessa forma nós forjamos, né, um disfarce para as nossas aparências, como nós nos aparecemos para os outros, né? Nós anulamos, muitas vezes, qualquer emoção que a gente acha inconveniente. E a gente diz, muitas vezes, para nós mesmos, né, que nós nunca temos raiva de ninguém. Nós não guardamos nenhum rancor, nenhum ressentimento, né? Apresentando o quê? Forjando uma aparência de falsa humildade que nós não temos. Quer dizer, nós estamos nos enganando, né? E tanto de aparência quanto de compreensão, pelo que nós falamos, né? Máscaras fazem parte da nossa existência, né? Nos apresentando, né, perante os outros, usando essas máscaras, da forma como nós gostaríamos de ser, mas que não somos, né? E apresentamos a sociedade com essas máscaras, quando na realidade nós estamos enganando os outros, né? Que tentando mostrar uma coisa que eu realmente não sou, né? E de acordo com as nossas conveniências, né? Então, com isso, faz que a gente tenha dois eus, né? O eu espiritual, que é autêntico, ele mostra exatamente o que nós somos, e o eu social, que é aquele que apresenta o que eu gostaria de ser perante a sociedade. Então, muitas vezes existe um conflito entre o meu eu espiritual, que é autêntico, com o meu eu social, que é falso, né? Devemos nos analisar como nós realmente somos, de acordo com o nosso interior, né? Olhando para dentro de nós, né? E fazendo a tão importante reforma íntima, que a gente está sempre falando aqui, que a gente precisa, muitas vezes, mudar o nosso comportamento. A aparência interior e a aparência exterior, né, são diferentes. Nós damos mais importância à nossa aparência exterior, que é o nosso físico, que nós apresentamos para os outros, e damos menos importância à nossa aparência interior, que nós só apresentamos para nós mesmos, né? E esquecemos, muitas vezes, que a nossa aparência interior, né,
ela ressalta ou anula a minha aparência física. Então, quantas vezes, né, a gente encontra pessoas de aparência física tão bonita, né? E à medida que a gente vai conversando com essas pessoas, elas vão mostrando aquela aparência interior dela. Então, elas deixam de ser bonitas, né, e passam a ser feias. Por quê? Porque o interior delas é diferente do físico dela, quando na realidade o contrário também existe, né? Pessoas que não têm uma beleza física, né, marcante, mas que à medida que vão conversando conosco, em que a sua aparência interior vai sendo externada, ela passa a ser bonita, né? Então, muda completamente. Então, a nossa aparência exterior, ela altera a nossa aparência física, né? E o importante é a gente estar bem conosco mesmo, né? Amando-nos da forma como nós realmente somos, né? Da forma que somos. A maneira com que os outros, né, percebem como nós somos, tem uma influência muito grande no nosso comportamento. Por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com o que os outros pensam de nós, com o que os outros acham da forma como eu vivo, do estilo de vida que eu tenho. Então, eu me preocupo com isso, né? Então, isso altera o meu comportamento, né? Então, nós não temos que nos importar com a opinião alheia, né? Não temos que nos importar. Nós temos que ser do jeito que nós somos, verdadeiramente, continuar com o nosso estilo de vida, com nossos nosso gosto. Por quê? Porque para que isso não interfira no uso do meu livre-arbítrio. Porque se eu faço as coisas porque os outros querem ou falam ou criticam, eu estou deixando de fazer o que eu gostaria de fazer, né? Que é o meu livre-arbítrio, fazer o que eu quero realmente da minha vida, né? Conselhos, né? Sugestões, ensinamentos, eles são muito importantes para nós e nos ajudam muito, mas nós não podemos deixar que essas preocupações alheias, né, nos coloquem dependente das opiniões dos outros, né? Porque isso vai dificultar, né, o exercício do meu livre-arbítrio, né? Não podemos ficar dependendo disso, né? Deixamos de falsa aparência, vamos deixar e analisar as nossas emoções e sentimentos para com os outros que nos amam, e também demonstrarmos para essas pessoas o nosso amor, né? E ressaltando a qualidade deles, né, dessas pessoas que nos amam, e elogiando sempre que for necessário. Tem pessoas que não conseguem demonstrar o amor que tem pelos outros. Ela segura aquilo, né? Mesmo sendo amadas. Isso é muito ruim. Então a gente tem que mostrar esses sentimentos para aqueles que nos amam e nós amamos também, né? Aceitar essa porção amarga que nós temos é o primeiro passo para uma transformação nossa, realmente, né? Nossos conflitos, nossas dificuldades, né? Nossas vicissitudes que temos na nossa existência terrena, nunca eles devem ser rejeitados, eles devem ser aceitos, né? E nós devemos o quê? Canalizar
todas as energias positivas que nós temos para a solução desses problemas. É aqui nós temos que solucionar de fato. Não podemos nos esquecer que tudo isso podem fazer parte das nossas provas, né? São muito importantes. Provas essas, né, que a gente escolheu lá no plano espiritual, utilizando o livre-arbítrio, né, para que passássemos aqui as dificuldades, muitas vezes maus relacionamentos, né, doenças até que nós temos, né, e muitas vezes nós escolhemos lá para depurar o nosso espírito, né, que são compromissos que nós assumimos. Podem ser, então, que essas dificuldades todas façam parte dessas provas. Por isso que nós temos que aceitar e não rejeitar, né? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Se a gente fizesse isso, não teria briga, né? Não teriam guerras. Se eu, antes de fazer alguma coisa para o outro que não seja boa, eu analisasse e pensasse assim: como é que eu reagiria, como é que eu me sentiria se os outros fizessem isso comigo? Se eu fizesse essa análise, certamente eu não ia fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para nós, né? Nós temos que ser autênticos, né? Sem o uso dessas máscaras, para que nos aceitem da forma como nós realmente somos, de tal forma que a nossa aparência física, ela reflita o nosso interior. Isso que é importante, que existe como se diz, um intercâmbio entre o meu interior e a minha aparência física. Ela tem que mostrar, tem que ser um espelho daquilo que eu realmente sou, né? Porque nós colhemos tudo que nós plantamos aqui, não é? Isso aí é a lei de causa e efeito. Nós vamos sofrer tudo aquilo nós fizemos os outros sofrerem, ou nessa existência, ou que fizemos em existências passadas. Lei de causa e efeito também, não tem a menor dúvida. E vamos usar então a parábola que Jesus coloca no Evangelho de São Lucas, que diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Se nós compararmos essa árvore conosco mesmo, né, nós vamos então usar também a máxima que Jesus colocou: a cada um conforme a sua obra. Então a nossa obra é o fruto da árvore, né? O que nós fizermos de bom, né? De bom, vai mostrar o quanto de bom nós somos. O que nós fizermos de ruim, né? Que é o nosso fruto, vai mostrar o quanto mal nós somos. Então, não tem jeito, né? Nós vamos ser avaliados, né, de acordo com o que realmente somos. E usar máscara, ela tem um tempo, porque vai chegar um momento, né, que a máscara vai cair. E aí nós vamos o quê? Nos desmoralizar perante os outros, né? Que aí vai ser muito mais difícil para a gente reconquistar aquela amizade, aquele relacionamento, porque nós enganamos o nosso próximo tanto tempo e uma hora a máscara cai e aí a verdade aparece, né? Então é muito importante o nosso interior, porque esse que é o verdadeiro, meu eu verdadeiro.
não aquele que eu gostaria que fosse, né? Então, o que a gente pode tirar de reflexão disso tudo que eu falei agora? Que nós temos que ser autênticos. Nós não podemos, né, reclamar da forma como nós viemos aqui, da forma como nós somos. Por quê? Porque nós não podemos nos comparar com os outros. Nós somos incomparáveis, porque não existe ninguém melhor ou pior que o outro, né? Não existe ninguém mais importante ou menos importante que o outro. Apenas cada um de nós tem um patamar evolutivo diferente, de acordo com o esforço que eu fiz ou deixei de fazer, né? Então, as pessoas que estão num patamar inferior ao nosso, nós também fomos assim, nós também passamos por isso para melhorarmos. Então, não somos únicos, né? Temos uma característica própria, cada um de nós. Então não temos que nos preocupar com os outros, não nos compararmos com os outros, e sim levarmos a existência terrena que estamos levando, né? Porque se Deus é justo, tudo que acontece conosco é justo também. Então, a causa é justa para o efeito que tem aqui. Então, o que nós temos que fazer é nos aceitarmos, né? Da forma como somos, como também aceitamos os outros, né? Então, isso é muito importante para nós. Então, a nossa aparência física, ela não tem importância nenhuma para os outros, nem para nós mesmos, né? Porque ela é material. O que importa para mim, né, que estou tentando evoluir aqui nessa existência terrena, é a minha aparência interior. É essa que eu levo lá para cima, quando eu desencarnar. É tudo aquilo de bom que eu adquiri e que está impregnado no perispírito. Isso que é importante para nós. E para que a gente, com isso, não sofra tanto, né? Não se preocupe com essas coisas, né? E tenha e leve uma existência terrena feliz, né? Que é para isso que nós estamos aqui, para evoluirmos, para um dia chegarmos à perfeição, mas reconhecendo tudo aquilo que nós somos, os nossos erros, né? Os nossos defeitos, as nossas qualidades também, os nossos defeitos, nós temos que procurar corrigir. E as nossas qualidades, nós temos que externar para o nosso bem e para o bem do nosso próximo também. Então, gente, era isso, né, que eu tinha para trazer para nós refletirmos aqui hoje, com relação às nossas aparências, e que realmente é muito importante, muito mais a interior, né? Que guarda tudo aquilo de bom que eu tenho e que eu estou evoluindo, porque quando eu desencarno, né, eu posso não ter evoluído nada naquela existência terrena, então eu não regrido, mas eu vou voltar àquele mesmo patamar que eu saí da anterior. Então, o que acontece? Eu vou perder tempo, porque eu vou ter que voltar aqui para ter novamente a oportunidade de evoluir, né? Então, muito obrigado, que a gente realmente reflita sobre isso, né? Como eu sou perante mim mesmo e como eu sou perante a sociedade. Então, muito obrigado, que Jesus nos ajude a entender, né, essas coisas para que a gente tenha realmente uma existência tranquila e feliz. Que assim seja.